Paz e graça, paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Acredito que você tenha visto o vídeo aí que eu fiz, mostrando aí mais uma semana de trabalho. E trabalhei domingo, segunda e hoje na terça-feira vou continuar, como eu disse para vocês, para terminar aqui. E aproveitando fazer um vídeo da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar para vocês, meus queridos e amados irmãos. Falamos tanto sobre o amor, né? E tem um versículo que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu unigênito, seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso é muito lindo, meus irmãos, em saber que nós temos um Pai. É claro que nós não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo e crer intermédio de toda a sua criação, ok? E observando aqui, ó, lá no fundo nós temos umas nuvens, aquelas nuvens que eles falam nuvens rolo, olha aqui, ó. Isso aqui são as nuvens rolo que eles falam, né? Lá no fundo, talvez algumas dezenas de quilômetros. Você pode observar lá no fundão. Até dei um zoom aqui para vocês verem, ó. Estou quase no último do meu zoom, ó. Essas aqui são as famosas nuvens rolo. Muito lindo, ó. Vou fazer uma panorâmica para vocês, ok? Ó, as nuvens rolo. Lá no fundo, lá por trás da serra, olha. Muito lindo. Ela faz um cinturão. Ela começa aqui, ó, no panorâmico que eu tô abrindo para vocês aqui, ó. Eu pego aqui e faço quase que 180 graus. Ó. Tá aí, ó, as nuvens rolos. Muito bonito. Bem, meus irmãos, mostrando aqui a glória de Deus, como eu disse, nós podemos ver, né, a glória de Deus intermédio da sua criação e sentir a sua presença, a alegria do Espírito Santo, a alegria pela sua palavra, daquilo que Ele tem feito em nossas vidas, do que Ele fez, do que está fazendo e do que Ele fará. Está tudo revelado na Escritura. E nós vivemos pela fé. A palavra diz que Deus se alegra quando nós acreditamos, que nós cremos na sua palavra. Ele se alegra. Eu creio, irmãos. Eu creio no Senhor que criou os céus e a terra, que me criou, que me formou, que me deu vida e que dá vida sobre a terra, as plantas, as árvores, as chuvas, o vento
e até mesmo o maravilhoso sol, que aí está atrás das nuvens. Tudo isso aqui representa e prova a existência de um ser que nós não podemos vê-lo. Mas por que não podemos vê-lo? Porque ele é tão grande, tão poderoso, que se você olhar para ele e conseguisse olhar ou conseguisse enxergar ele, você desintegraria, você sumiria, virava pó. Por quê? Uma arma criada pelos homens, acontece isso. A arma de hidrogênio, a arma atômica, se ela explodir, se ela vier, certa distância de você e ela for acionada, as coisas que estão ao redor desaparecem, viram pó, dissolve com o calor de tão poderoso que é uma bomba atômica. Então Deus, nesse quesito de poder, só sua glória já faz que essas coisas desintegrem na sua presença. Então ele fica distante. Ele não pode se apresentar ao homem. Como diz na Escritura que ele não pode se apresentar a Moisés. Moisés queria ver a face do Senhor. O Senhor falou: homem nenhum viu minha face e homem nenhum verá. Porquanto se ver, morrerá. Devido ao pecado e a matéria como se tornou frágil, pequeno. Então é isso que acontece. Não dá para ver a glória do Senhor, não dá. Mas o Senhor se apresenta a nós, como está escrito no livro de Jó, que Deus fala conosco por intermédio da sua palavra. Deus fala em sonhos, Deus fala em visão. E por que Deus faz isso? Porque está escrito no livro de Isaías, vou deixar para vocês o capítulo e o versículo aí. O que ele diz sobre isso? Que ele amou a sua criação, como está escrito também em João, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu unigênito, seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em Isaías, o próprio Deus diz, o nosso Pai, o nosso Criador disse: com amor eterno te amei, e com a minha benignidade, com a minha bondade ou benignidade, eu vos atraí. Então o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos atrai a Ele, nos faz um reconcílio intermédio do nome do Senhor Jesus, ou intermédio do Senhor Jesus, que é seu Filho. Com amor eterno Ele nos amou, porque Deus amou o mundo, não amou? E com amor eterno Ele nos amou, e com a sua bondade, com a sua benignidade, intermédio do Senhor Jesus Cristo, Ele nos atrai a Ele para nos mostrar quem Ele é, quem Ele sempre foi, quem Ele é e quem Ele sempre será. O Deus eterno, Criador de tudo e de todos, Pai daqueles que aceitam o convite para se tornar filhos, em nome de Cristo. Intermédio da sua bondade, da sua benignidade, Ele nos atrai em nome de Cristo para nos dar a vida eterna se nós crermos e obedecermos os seus ensinos, os seus mandamentos. E esse amor que o Senhor Jesus trouxe a nós, intermédio do mandato do Pai, em comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo, se nós crermos, se você crer, então você receberá. Se nós crermos, nós receberemos as bênçãos, as vitórias. E pela fé, Deus é invisível, a sua obra espiritual é invisível, mas ela, intermédio da nossa fé, ela vai e ela se materializa. Ela se materializa para que nós venhamos alcançar os benefícios do Senhor, em todos os sentidos, quer material ou espiritual. Deus fará tudo aquilo que você quiser, segundo a vontade dEle, pois Ele sabe o que é bom para você, o que é bom para mim. Muitas das vezes nós oramos e pedimos coisas e não recebemos, mas Deus sabe o limite de cada um a sua capacitação de receber aquilo que pedimos, aquilo que queremos. Ele sabe plenamente o desígnio do nosso coração. Se Ele faz tal coisa, talvez nós podamos
nós podemos desviar, nós podemos se afastar, nós podemos se corromper. E por isso, muitas das vezes, muitas coisas não é nos concedida. E muitas das vezes, mesmo não merecendo, Ele nos dá coisas que nem pedimos. Pois a palavra diz que Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. Tanto que Ele até fala e ensina intermédio da sua palavra. Ele ensina assim: antes vos digo, buscai o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então o próprio Deus sabe o que nós precisamos. Antes de nós pedirmos, antes de você pedir, o Senhor sabe. O que é necessário fazer então a um Deus amoroso, um Pai amoroso, é obedecer os seus ensinos, os seus decretos e os seus mandamentos. Pois tudo que o Pai ensina e nos manda fazer é para que nós não venhamos cair em ciladas do inimigo e nem na afronta da vida espiritual, o qual somos vigiados por nuvens de testemunha que estão nos vigiando. Seres que estão nos ares, até mesmo os acusadores, os demônios que nos acusam, eles se levantam contra nós, e quando nós damos a legalidade do mal, de fazer o mal, de desobedecer a palavra, eles nos entram, eles nos tocam. Eles têm essa liberdade porque estamos fora da palavra. Abrimos o portal ou abrimos a porta para que o inimigo entre e faça desgraça em nossas vidas. Mas quando temos Ele como Salvador e cremos e buscamos e oramos, então o Senhor coloca os seus anjos para guardar a nossa vida, na nossa fidelidade em nome de Cristo. E em Cristo Jesus, Ele bem nos ouve. Então o inimigo, os demônios, enfim, as hostes espirituais não podem tocar em nossa vida, a não ser com a permissão de Deus. A palavra diz que o Senhor envia seus anjos a cuidar dos seus. Há um salmo que diz assim: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem, e eles livram e os guardam. Então os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, livra e guarda. Tudo isso, meus irmãos, faz parte de um Deus Pai amoroso que cuida dos seus filhos. Como a galinha cuida dos seus pintainhos, assim Deus cuida do seu povo, dos seus filhos. Então esse Deus de amor que está lá em Isaías, que com amor eterno te amei, e com a minha benignidade te atrair, é esse Deus que cuida de você. Se você não tem esse Deus, saiba que Ele é o Criador de tudo e de todos. E não há outro Deus. Não há Deus fora dele. Não existe outro Deus. Há enganadores. Há falsos deuses criados pelos homens, pelos próprios homens que Ele, o Deus Pai, criou. Eles criam deuses enganadores. Eles criam deuses falsos. E a Bíblia relata muito sobre isso. Eles criam ídolos de prata, de ouro, de bronze, de pau e de pedra. Também está escrito nos Salmos. Esses ídolos, eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Enfim, têm mãos, mas não apalpam. E nem um fôlego sai da sua garganta. Ok? É o que está escrito nos Salmos. Veja o versículo aí. Então, meus queridos, observamos que o nosso Deus respira, fala e é todo poderoso. E existe desde a eternidade e eternidade. Não tem começo e nem fim. Esse é o Deus que nós servimos, que construiu e que fez tudo, que construiu o mundo, que fez o mundo, que fez você, que criou você e colocou seu fôlego de vida. Por isso você é eterno, porque Ele é eterno. Por isso que Ele diz que com amor eterno te amei, e com minha benignidade, ou com a minha bondade, que é Jesus Cristo, meu Filho amado, eu te atraí e te atraio. Então ouça a mensagem da cruz, ouça a boa nova, a mensagem do Evangelho, e receba esse Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, o nosso Criador, que por mais que você não veja Ele, Ele se faz presente e escuta as suas orações. Está pronto ao socorro do teu clamor. Essa é a mensagem que diz: buscar-me-eis e me achareis. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Jesus ensinou essas palavras e está imortalizada para todo sempre nas Escrituras. Então devemos crer pela fé no Deus invisível, no Deus que nos ama, no Deus que ama a humanidade.
Um Deus que amou e ama a sua criatura, seus filhos. E enfim, esse é o Deus eterno, o Deus de amor. Não há outro igual, nunca houve e nunca haverá. Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro, meu querido e amado, ao encontro do teu coração. Clama ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Vivemos os tempos finais, ou vivemos o fim dos tempos, o qual também já está revelado para nós. Então nós sabemos que basta o mal de cada dia e devemos buscar frequentemente, todo tempo, toda hora que pudermos, no nosso fôlego, em adorar ao nosso Deus e Pai Criador, no nome de Jesus, pelo seu Espírito Santo que nos ensina, que nos conforta, que nos consola. Jesus disse que ia para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, mas que Ele enviaria o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, que é o nosso professor, que nos ensina, que nos convence do nosso pecado, ok? Essa é a mensagem. Creia no Pai, creia no Filho, Senhor Jesus Cristo, e creia no seu Espírito Santo, o qual Ele enviou a nós para nos ensinar, para nos confortar, para nos dar entendimento da sua mensagem. Creia, pois se você não tem fé para crer, peça a Deus. Peça o dom da fé, que o nosso Deus, o nosso Pai, te dará. E assim você ouvirá a voz do Espírito Santo, e Ele te convencerá do seu pecado, e você vai se humilhar perante o Senhor, e Ele vai te abençoar para a glória do seu nome, em o nome de Jesus. Amém? Paz e graça, meus queridos e amados. Eu deixo esse vídeo a vocês. Fique com o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus vos abençoe, vos dê graça, ok? Em o nome de São Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente para a glória do seu nome. É assim que eu desejo, eu, seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema. Amém? Paz e graça, meus irmãos. E até o próximo vídeo. Chegando em Curitiba, eu faço outro vídeo para vocês, para a glória de Deus Pai, e você venha conhecer a sua glória em nome de Cristo. A paz do Senhor e a paz e graça a todos. Fique com o Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém?